15. Nesse momento, então, nós vamos conversar com a diretora técnica da ABCS, Associação Brasileira dos Produtores de Suínos, doutora Charly, sobre a normativa das fábricas de rações. Bom dia, Charly, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos aí da Rádio Tropical, lá de Três Itilhas, né? Cidade linda, maravilhosa, conheço, já andei muito por aí. Que bom. Estou agora aqui no Rio Grande do Sul. E obrigada pelo convite. Ok. Doutora Charly, bem resumidamente, o que é que trata essa nova normativa das fábricas de rações? Nós temos muitos produtores que estão nos ouvindo, nós temos produtores de suínos, produtores de bovinos aqui nessa região. O que é que muda a partir de então? O que o nosso produtor precisa fazer? Correto, Marcos. Então, essa normativa, ela trata sobre aqueles produtores que têm fábrica própria de ração e alimentam seus animais, seja bovinos, seja suínos, seja aves, peixes, mas que utilizam medicamentos na ração, como, por exemplo, os antibióticos, os antiparasitários. Então, essa portaria, ela regulamenta por parte do Ministério da Agricultura essa área, né, da alimentação animal, ração medicamentosa. O que o Ministério da Agricultura quer? Que esses produtores que utilizam rações medicamentosas, que eles solicitem autorização ao Ministério da Agricultura. Vou dar um exemplo, por exemplo, assim, nós, saúde humana, agora mesmo estou com dor de garganta, resfriada. Fui no médico, precisei usar antibiótico, eu preciso de uma receita, tenho um controle para eu ir numa farmácia. Da mesma forma, na propriedade rural que fabrica ração para uso próprio, ela tem que entrar em contato com o Ministério da Agricultura e solicitar autorização até o dia 28 de novembro. E aí, Marcos, uma coisa muito importante, porque o produtor, ele tem o profissional responsável, né, por essa área, que é quem formula a ração para ele, quem cuida da fábrica de ração, quem dá assistência veterinária para ele. Então, essa norma também, ela traz a questão de ter implementada as boas práticas de fabricação nas fábricas de ração, que é um requisito desde 2006, mas ela reforça que para esse produtor ter autorização, ele tem que ter o manual de boas práticas na fábrica de ração, assim como o profissional que dá assistência a esse produtor, veterinário, zootecnista ou técnico, enfim, né, que ele deve ter um plano de sequenciamento uma vez por ano, fazer análises, né, em laboratórios da composição, da concentração do medicamento, né, porque nós somos o que nós comemos e os animais não são diferentes, né? Então, esse cuidado com a alimentação animal e principalmente com o uso dos antibióticos, os antimicrobianos como um todo. Tá, doutora Charly, deixa eu fazer um questionamento. Pessoa física, nossa região, a característica são de pequenos, médios produtores. Pessoa física, como é que fica nessa situação? Porque existe o entendimento da pessoa jurídica e a pessoa física. A pessoa física é o produtor em si, que não tem uma empresa organizada, né? Exato, Marcos, a gente trabalhou, a ABCS trabalhou muito junto ao Ministério da Agricultura, ao DIPOA, para colocar regras distintas. Essa é uma ótima pergunta. Porque, por exemplo, as fábricas comerciais de ração, elas têm exigências totalmente diferentes, tem que ter o registro, elas passam por, como os frigoríficos federais, municipais e os estaduais. A regra é distinta. Então, para produtores CPF, que não são fábricas comerciais, que não comercializam em grande escala, que não comercializam, esses produtores CPF comercializam para o uso próprio, né, para alimentar os seus animais. Então, regras mínimas para eles, né? Ter um manual de boas práticas elaborado, né, dentro da fábrica de ração, mostrando que essa fábrica de ração tem organização, onde é colocado o medicamento, que tem, mas não é a mesma exigência para uma grande fábrica comercial. Então, o produtor CPF,
Sim, ele tem que solicitar autorização se usa ração com medicamento. Então, assim, ele tem que colocar a documentação, tem que entrar na página do mapa, né, do Ministério da Agricultura, na área da alimentação animal, e solicitar autorização de uso de medicamentos na ração, anexando esses documentos, o manual de boas práticas da fábrica. Então, assim, por isso, e o plano de sequenciamento, não deixar para a última hora. Contacta o profissional que dá assistência para ele na área de fábrica de ração, o veterinário, a empresa que muitas vezes fornece, se está fornecendo premix medicamentoso, ou se ele mesmo, né, tem o profissional que dá assistência para elaborar esses documentos e não deixar para a última hora, porque não vai haver prorrogação dessa norma. E aí o produtor CPF, ele vai ficar impedido de utilizar antibióticos, antimicrobianos, antiparasitários na ração. Então ele tem que ter um profissional que ajude ele a organizar esses dois documentos, porque esse é um produtor pequeno, né? Até 1999 matrizes e no máximo 60 mil suínos terminados. Então é a classe do grupo A. Então esse produtor tem critérios mínimos, né? Agora, se ele fosse já uma fábrica comercial, ou se ele tivesse um grande número de animais acima de 2.000 fêmeas, então o pequeno produtor se enquadra no grupo A, até 1999 matrizes. E ele tem que mandar os critérios mínimos para ter a autorização. Não é difícil, Marcos. Hoje a gente já tem várias fábricas, produtores que têm fábricas próprias autorizados, né, em diferentes partes do Brasil, mas tem que ter um profissional, né, um veterinário que dê assistência a ele, que ajude, ou então um nutricionista na fábrica de ração, ou um técnico, muitas vezes, que dá assistência para ajudar a elaborar esses documentos, ou um consultor, caso ele não tenha, porque tem exigências de boas práticas de fábrica de ração, que elas são da norma desde 2006. Então agora só está reforçando que envie para o Ministério da Agricultura. Mas são critérios mínimos, bem diferente de uma fábrica comercial. Correto. Uma pergunta que pode parecer que não seja coerente, mas vamos dizer o seguinte: nós temos produtores muito pequenos, né? Ele não nem chega a constituir uma fábrica de ração. Ele tem um moedor, um misturador. Talvez para esse produtor a regra ela é a mesma. É isso, doutora Charlene? Isso, assim, o produtor que ele tem até 2.000 matrizes, né? Ele tem que, se esse produtor usa medicamento, né? Porque existem produtores que não usam medicamento. Tá, e se não usar medicamento? E se não usar medicamento? Ele não precisa. Essa regra é especificamente para a ração medicamentosa. Se ele usa na ração antibióticos, antiparasitários, né? E fabrica na sua própria propriedade, aí ele precisa de autorização. Agora, se ele compra de fornecedores que já são autorizados, aí não vai precisar, né? Porque o próprio fornecedor dele já é autorizado e entrega a ração medicamentosa para esse produtor. Eu faço essa pergunta, né? Porque nós temos muitos pequenos produtores e daqui a pouco o pequeno produtor pode dizer o seguinte: não, eu não vou fazer isso. Quando eu precisar de ração medicada, eu vou comprar de alguém que produza para mim. E o volume maior de ração que não é medicada, eu vou produzir em casa. Isso sem problema algum? Isso, aí assim, ele vai comprar de uma pessoa autorizada, claro, né, que está legalmente autorizado, e ele produz a ração própria dele. Aí quando ele precisa tratar um animal, tem um problema respiratório, diarreia, que vai ter que usar muitas vezes medicamento, antibiótico na ração, aí ele compra de um autorizado. Mas essa norma é especificamente para ração que utiliza produto veterinário, né, ração medicamentosa.
Muito bem, doutora Charly, e essa norma... Mas não é complicado, viu? Assim, é que, claro, a gente tem produtores muito pequenos, né? Isso. Então, assim, a gente tentou simplificar ao máximo, né? Então, enquadrar os produtores pequenos no mínimo possível de exigência, né? De mostrar que pode ser uma fábrica pequena, mas tem toda organizadinha, né? Os medicamentos, uma farmacinha ali que fica dentro por exemplo, um armário, os medicamentos que não fica com acesso, né, muitas vezes a todo mundo que manipula ali. Então tem uma organização, então o manual de boas práticas, ele traz isso, toda a parte da organização do processo de fabricação da ração própria, né, e aí tem modelos também no site do Ministério da Agricultura para o profissional que dá assistência também ele poder recorrer a esses modelos. Muito bem, finalizando então, a data limite é que dia mesmo? 28 de novembro, Marcos. Então, assim, se atentar, entrar em contato com os profissionais que dão assistência ou quem vende ração, porque o prazo ele não vai ser prorrogado, e tem um e-mail que está disponível direto do Ministério da Agricultura, que é chamado medic.aa, AA de alimentação animal, @agricultura.gov.br. Então, qualquer dúvida, entre em contato, o pessoal está respondendo direto. Ou, então, também todas as empresas hoje, por exemplo, que fornecem ração ou medicamentos, têm dado um suporte também para o produtor no auxílio de ajudar a elaborar esses 2 documentos, né? Também para solicitar autorização. E aí a gente também tem aí nossos profissionais de campo, a IPAGRE, né? Que dá assistência em Santa Catarina, e aí também contactar os órgãos que dão assistência técnica para ele se regularizar o mais rápido possível, para não ficar impedido de usar ração medicamentosa, né? Porque é muito importante, em caso de qualquer doença que tenha, conseguir tratar e usar antibióticos, né? Para a saúde dos animais. Então, mas ele tem que estar em dia, né, com essa autorização no Ministério da Agricultura. Assim como a gente, quando precisa utilizar algum antibiótico, que a gente tem que realmente ter um profissional responsável, e quem regula isso é o Ministério da Agricultura, né? Então, e por último, Marcos, porque nós somos o que nós comemos, né? Os animais da mesma forma, e a gente produz suínos para a produção de carne, né? Então, assim, os cuidados todos com as rações medicamentosas, né? Para não ter resíduo nas rações que vão, no caso desses animais, o correto uso, né? Para evitar o período de carência, para quando mandar para o abate não ter resíduo de antibióticos. Então, tudo isso vem para somar, porque tanto o nosso consumidor, nossas famílias, né, brasileiras quanto internacional, tem que continuar comendo essa carne tão maravilhosa e nutritiva e segura, que é a carne suína, né? E aí é uma responsabilidade compartilhada de todos nós, né? Muito bem, doutora Charly, muito obrigado pelas informações. A senhora já comentou que já esteve em Três Etílias, e quando passar por aqui, sim, nos visite, vem aqui na Tropical FM, aí a gente conversa ao vivo em cores, né? Com certeza, passa assim, vontade não falta, né? Esse lugar lindo aí, cheio de flores, é uma cidadezinha muito especial, assim, aí muito bonita. Tive a turismo aí e tive algumas reuniões, assim, tem um carinho muito especial aí por essa região. E os hotéis maravilhosos, tudo. Uma limpeza impecável essa cidade. Eu não sei se ainda continua, mas eu lembro melhor que ainda. as ruas eram lavadas e varridas diariamente, assim, impecável. Correto. E parabéns, e vamos continuar aí fazendo a diferença, né? E ofertando aí uma proteína de boa qualidade e nutritiva, e compartilhando as nossas responsabilidades. Correto, muito obrigado, tá? Ok, então. Obrigado, ótimo dia. Ok, obrigado igualmente. Conversamos então com a doutora Charly, ela que é a diretora técnica da Associação Brasileira dos Produtores de Suínos, trazendo uma excelente informação e muito importante aos nossos produtores de suínos. 7h29, nós damos uma paradinha e na sequência nós continuamos.